Olá, irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Você está agora no programa Minuto Escatológico Especial Etiópia, isso mesmo, programa Minuto Escatológico. Eu apresento na hora do almoço e trago reflexões a partir da escatologia. E o programa de hoje é o especial Etiópia, nós vamos falar da Etiópia. Muitas pessoas não sabem, não fazem ideia de qual a relação do que está acontecendo na Etiópia hoje com a escatologia bíblica. E eu vou mostrar para você, nesse programa de hoje, como que todos os assuntos que você está vendo sobre geopolítica, conflitos, guerras, rumores de guerra, estão interligados. Pois é, hoje são 25 de agosto de 2022 e ontem, quarta-feira, 24 de agosto, houveram novos combates no norte da Etiópia. Isso mesmo, após 5 meses de trégua, houve novas escalada de guerras, de conflito e tiroteio e toda uma confusão acontecendo ali na Etiópia, mais especificamente no norte da Etiópia. Essa guerra na Etiópia é uma guerra de etíope contra etíope. É isso mesmo, uma guerra de etíope contra etíope. E ela começou em 2020, portanto, muito antes da guerra da Rússia com a Ucrânia, que ocupa o noticiário internacional. Ocorre que em novembro de 2020, esses conflitos começaram entre um grupo de Frente de Libertação Popular, que é um grupo considerado rebelde, e o governo que está estabelecido ali, que inclusive o seu primeiro-ministro, ele foi prêmio Nobel da Paz no ano de 2029 porque interviu buscando acabar com o conflito ali dentro da Etiópia. A Etiópia ela é regida, governada por áreas tribais, ou pelo menos 10 ou 13 áreas, então tem sido muito difícil ali realmente eles encontrarem um ponto de equilíbrio, encontrarem a paz. E os acontecimentos, a guerra ali havia sido muito impactante, até que em março desse ano eles conseguiram um cessar-fogo, uma trégua, um momento de paz ali humanitária, porque nas regiões onde o conflito era maior, por exemplo, não tinha mais nem serviço bancário, nem internet, comunicação, então a coisa estava horrível. Então houveram aí esses meses todos de paz, de trégua. E ontem, 24 de agosto de 2022, essa trégua foi rompida. E algumas pessoas que estão no Instagram e no YouTube, que também noticiam coisas que você não vai ver na grande mídia, estão também compartilhando essas notícias. E no caso dessa notícia aparecer aqui hoje no programa Minuto Escatológico, é por causa da relevância dela para a profecia bíblica. É por causa da relevância da Etiópia na escatologia bíblica e naquilo que virá. Bom, eu quero trazer algumas informações para você que eu tenho certeza que você que está me assistindo não sabe, mas vai aprender hoje. E eu quero começar lendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 38. Isso mesmo, o famoso capítulo que fala de Gog e Magog. Uma batalha que vai acontecer no final dos tempos, liderado por uma nação ao norte de Israel, ao extremo norte de Israel, e que virá aliada aí com mais 5 nações marchando contra Israel no final dos tempos, e que boa parte, se não a maioria, dos estudiosos de escatologia, nós que somos chamados de escatólogos, concorda que esse conflito vai ser liderado pela Rússia, ok? Mas eu quero fazer a leitura de alguns versículos muito específicos para vocês. O versículo, capítulo 38, versículo 4, 5, versículo 8 e 9 e versículo 10 ao 12, para então explicar o papel da Etiópia no presente, no futuro não muito distante, e depois num futuro, escatologicamente falando realmente, dali para a eternidade. Muito bem. Ezequiel 38, 4 diz assim: e te farei voltar. Farei quem? Farei Gog, da terra de Magog, esse líder do extremo norte de Israel, voltar. E porei anzóis nos teus queixos. E te levarei a ti com todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Rodela era uma espécie de escudo que se podia utilizar militarmente com uma lança. Versículo 5, agora presta muita atenção. Persas, que é o atual Irã, etíopes, a minha tradução já fala traduzido etíope. Algumas traduções, talvez é que você está lendo em casa, vai falar Cush, né? Que é uma referência à atual Etiópia. Persas, etíopes e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete. Ou seja,
Nesse conglomerado de nações que vai marchar contra Israel no final dos tempos, Ezequiel 38:5 nomeia a Etiópia. Então coloca a Etiópia fazendo parte desse grupo de nações que vão marchar contra Israel. Me acompanhe agora a partir do verso 8, versículo 9. 8 e 9. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás... Versículo 8 e 9. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. A terra que se recuperou da espada é Israel. E que foi congregada dentre muitos povos. Israel. Junto aos montes de Israel. Ou seja, o versículo está falando que Gog virá com esses seus aliados marchando contra Israel. Então, depois de muitos dias serás visitado. Presta atenção nisso, que é muito interessante. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virá a terra, virá a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Presta atenção nessa palavra, nessa frase, habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Ou seja, esse reino do extremo norte vai arregimentar um exército tão grande, entre eles persas, que é o Irã, Cush, que é a Etiópia, e vários outros exércitos, vão marchar como nuvem, como tempestade. Versículos 10 ao 12. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. É interessante que quando ele diz no versículo 4, e farei voltar, e porei anzol no teu queixo, e farei vir contra a terra prometida, Deus faz com que esse exército que já está com malignidade venha, para que ele glorifique o seu nome quando livrar Israel. É muito interessante isso. E que esse arregimentamento de exército, ele aconteceu no primeiro momento não para marchar contra Israel, igual nós estamos vendo nos dias de hoje, gente. Não se juntou e não se está juntando esse grande exército e armamento bélico para marchar contra Israel. Mas em algum momento no versículo 10, diz, no versículo 11, versículo 10 e 11, assim diz o Senhor Deus, e acontecerá que naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não tem ferrolho nas portas. Bom, como é que Israel pode estar habitando sem muros e sem ferrolho na porta e habitando seguramente? E justamente pelo fato de que estarão habitando seguramente, é que fará com que esse reino do norte venha com os etíopes, com os persas, iranianos, e marchem contra Israel. Então vai acontecer algo em Israel, que Israel vai se sentir o grande Israel. E nós vemos isso, por exemplo, quando eu leio essa referência bíblica aqui do versículo 11, 10 e 11 de Ezequiel 38, eu fico pensando, por exemplo, sobre esse domo de ferro, né? Sobre esse equipamento super poderoso que tem em Israel e que consegue interceptar mais de 90% dos mísseis que são lançados. Então imagine esse equipamento, ainda com mais evolução tecnológica, mais aprimorado, como que fará com que Israel habite sem muros, né? E se sinta seguro. Afinal de contas, os mísseis são interceptados por esse sistema. Imagina quão mais seguro cada vez mais vai se sentir à medida que outros países árabes acabem atacando Israel, como já aconteceu no passado, e o povo de Israel consiga se livrar a partir dos seus equipamentos, sua tecnologia. Isso é habitar sem muros, isso é habitar seguro, isso é não ter ferrolho nas portas. E o verso 12 diz assim, vocês virão a fim de tomar o despojo, para arrebatar a presa, e tomar a tua mão contra as terras despertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, ou seja, o povo de Israel, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Ezequiel capítulo 38, versículo 4, 5, 8, 9 e 10 ao 12. E eu quero chamar a sua atenção por causa do noticiário da Etiópia, por causa do versículo 5, mostrar que a Etiópia vai marchar contra Israel, junto com esse império vindo do extremo norte. Pouca gente sabe,
mas na Etiópia existem muitos judeus etíopes, e é provável que você que está me assistindo não saiba nada sobre isso, mas assista, presta atenção, entenda como é que Deus alcança todos os povos. Então, em algum momento, a partir dessa guerra civil, dessa coisa toda que está acontecendo dentro da Etiópia, eles vão se aliar a esse exército do norte e marchar contra Israel. Isso é muito, muito forte. Agora, entre os etíopes existem vários judeus etíopes. Inclusive, no final do século XIX, um estudioso judeu foi para a Etiópia e, se apresentando àquele grupo de judeus, eles disseram: você é judeu? Não pode, você é branco, como é que você é judeu? E foi algo muito interessante a partir dali, porque Israel começou a catalogar, a buscar, e descobriu-se que os judeus etíopes são descendentes de Salomão com a rainha de Shabá, ou a rainha de Sabá, conforme muitos falam, pronunciam o nome dela. Isso é muito interessante, tanto que em 1975 o Estado de Israel reconheceu os judeus etíopes como sendo descendentes de uma das 10 tribos perdidas. Isso é fato, isso é muito fato. E eu quero dizer para você uma coisa seguinte: hoje mais de 90% ou 90% dos judeus etíopes já estão em Israel. Como é que eles estão em Israel se eles eram judeus etíopes? Acontece que muita gente não sabe que ali pelos anos de 71, 75, até 1980 e poucos, houve uma série de ações por parte do governo de Israel que foi levando o povo que era judeu, etíope, da Etiópia para Jerusalém. Inclusive esses etíopes guardam o Shabá, falam hebraico. É muito interessante essa história toda, que é verídica, que é fato, né? Então, já são reconhecidos pelo Estado de Israel como descendentes da tribo perdida. Há esse registro em Ezequiel e Gog e Magog dessa batalha, desse momento, mas hoje se sabe que 90% dos judeus etíopes não estão lá mais, estão em Israel, cerca de 135 mil judeus etíopes em Israel, para você ter uma ideia. E houveram várias operações, por quê? Quando Israel descobre isso, começa a fazer uma série de operações para resgatar os judeus etíopes da Etiópia e trazê-los para Jerusalém. Houveram a Operação Moisés, Operação Irmão, inclusive essas operações, ou parte delas, são registradas em um filme que eu assisti e foi muito emocionante. Eu quero recomendar que você... Exatamente, o pastor Ricardo Souza está falando aqui, os falaxás, é isso mesmo. Falaxás é uma expressão, inclusive pejorativa, que se refere a estrangeiro, estranho, que é uma expressão referida a eles, né? Tanto que eles preferem se autodenominar como beta-judeus, né? Mas são conhecidos como falaxás, é isso mesmo. Porque seriam estrangeiros, seriam estranhos ao povo. E tem um filme na Netflix que eu assisti, vou assistir de novo só por causa de estar recomendando isso aqui para vocês. É o filme chamado Missão Mar Vermelho. É estrelado pelo Chris Evans, que é o Capitão América, né? Aquele ator que interpreta o Capitão América. Ele então é judeu, é um agente do Mossad, e ele elabora um plano muito interessante, que é criar um hotel no Sudão, para que então ele possa atravessar os judeus etíopes da Etiópia para o Sudão e ali resgatá-los pelo Mar Vermelho. E pasme você, essa história é verdade. O personagem em si do Chris Evans é um personagem fictício, mas a história em si é verdadeira. O filme é muito emocionante, está na Netflix, chama Missão Mar Vermelho. Você precisa assistir esse filme. Eu vou assistir de novo pela emoção, porque eu tenho pessoas que eu vou levar para assistir comigo que ainda não assistiram. E isso é fato, isso é verídico. Então, é muito interessante. É muito interessante. Não para por aí, porque as questões ligadas, gente, aqui aos judeus etíopes vão muito mais longe. Apesar deles estarem nomeados em Ezequiel 38 e 39, assim como eu expliquei na live do Egito, que marcha contra Israel e tal, mas depois se converte, tem algo muito tremendo a respeito dos etíopes. A primeira passagem que eu quero ler para você é Isaías 45:14, que diz assim: assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras, Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. Está falando da conversão dos etíopes, gente. Estão prestando atenção nisso? Esse minuto escatológico de hoje é muito importante. Ainda, o Salmo 68:31 diz assim: príncipes virão do Egito,
A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Meu pai, né? Amós 9:7. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Cafô e aos sírios de Quir? Ou seja, Deus está vendo os filhos de Israel como os filhos dos etíopes. Está vendo igual como povo, né, que ele quer resgatar. Isso é muito interessante. E não para por aí não, porque se nós formos observar Atos capítulo 8, ele vai narrar quem? O etíope, que vem da parte da rainha Candace, para adorar em Jerusalém. Olha aqui, Atos capítulo 8, versículo 26 ao 39. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantando-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Candace, irmãos, é um título, tá? Para quem não sabe, o nome dela não era Candace, não. Tem gente que fala até Candace, mas é Candace. Esse nome Candace é um título de rainha guerreira, porque elas pertenciam, a rainha de Candace, que mandou o etíope lá, pertencia a uma dinastia de rainhas guerreiras, de mulheres guerreiras. Isso é muito interessante mesmo. Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida será tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Isto passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Gente, isso é muito interessante. Isso é muito tremendo. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então, por mais que as nações estejam agindo contra Israel hoje, vão entrar numa marcha, há uma conversão, há uma busca para esse povo. Olha o que nós lemos em Isaías 45, gente. 45:14. Então, hoje está acontecendo uma guerra civil na Etiópia, uma guerra entre etíopes e etíopes. Em algum momento eles estão listados no versículo 5 da batalha de Gog e Magog, marchando contra Israel. Mas isso não será o seu fim, porque em algum outro momento virão diante de ti, se prostrarão, fartiam suas súplicas, dizendo, deveras está em ti, Deus está em ti e não em nenhum outro. E ainda o Salmo diz que os etíopes estenderão as mãos para Deus. Isso é muito poderoso. Enquanto nós estamos afastados de Deus, vem sobre nós esses juízos, essas guerras, essas coisas. Mas quando um povo se volta para Deus, Deus se revela a este povo. Olha como que a notícia de China, Taiwan, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Rússia, Ucrânia, Israel, Síria, Israel, Líbano, Israel, Irã, Estados Unidos no meio dessa coisa toda, Etiópia, está tudo ligado, está tudo conectado, gente. Quem acha que nós estamos à beira de alguém anunciar a grande terceira G mundial, está muito equivocado. Esse é o programa Minuto Escatológico, um pouquinho maior hoje, para trazer essa compreensão profética para você. Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, que vai ficar salvo aqui no Instagram, e eu já estou quase que imediatamente salvando ele também no YouTube. Comenta, compartilha, as pessoas precisam aprender isso para aprender a interpretar as Escrituras e a preparar e a cuidar de si e dos seus amados. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Soberano Deus, poderoso Pai.
Abençoa o teu povo de uma forma especial, eu te peço. Que essa pessoa que está assistindo essa live ou o vídeo gravado seja cheia do teu Espírito Santo, seja cheia da tua graça, seja cheia da tua unção, receba milagre, receba bênção, receba cura para o corpo, cura para a alma, cura para a família, cura para as finanças, cura para os relacionamentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo, pessoal. Até logo mais. Eu sou o Pastor Rodrigo, esse é o Minuto Escatológico. Compartilha aí. Valeu, gente. Beijo.